se você Esta conferência conseguir será gravada agora. as Esta premissas conferência básicas será gravada de agora. comunicação. Isso aí. Agora tá gravando. Agora foi, Thiago. Na verdade, até nós começamos meio do meio aqui, né, Thiago? Acho que essa era bem a intenção mesmo do que nós já tínhamos conversado mais cedo. Vocês já tinham sinalizado esse perfil de querer a coisa mais dinâmica, mais nesse formato de bate-papo, sem muitas formalidades, né? Zero formalidades. É isso aí. Mas, de qualquer forma... Oi, desculpa, Natália, pode falar. Pode falar, imagina. Só para oficialmente abrirmos aqui o nosso bate-papo, que o pessoal já, quem entrou aí no horário às 6 horas, já são 6h05. Já vou passar novamente a palavra para vocês, vocês já fez uma super introdução aí de quem vocês são, né? Mas fazendo uma breve introdução para os demais, para quem não me conhece ainda, temos algumas carinhas novas. Eu sou Suyara Águila, uma das coordenadoras do Departamento de Negócios Internacionais da ACIF, que é a Associação do Comércio e Indústria da cidade de Franca, junto com o Rafael Pugliese, que está aqui com a gente também. Somos responsáveis aí pela condução do departamento, pela busca de oportunidades, e estamos dentro da associação nesse objetivo comum de trazer oportunidades para os associados, gerar informação, então trazer tudo isso para mais perto desse universo do nosso associado. A CIF é uma entidade de 70 anos no mercado, já tem uma boa consolidação aí, e junto com o IBREI, que gostaria de agradecer mais uma vez, né? O Rafael está aqui representando o IBREI, mas gostaria de agradecer o Arthur, o Maurício, que estão sempre com a gente, encampando os desafios conjuntos. Então, em meu nome, do Rafael, da Isabela, que trabalha conosco, agradecemos aí a participação do IBREI, uma vez mais aí com a gente nesse bate-papo. Reforço que eu gostaria que todos permanecessem com os microfones fechados para não ter nenhum tipo de conflito aí de palavras. Mas o Thiago já me sinalizou que gosta desse bate-papo, então o pessoal manda no chat, e conforme a gente for sentindo que é legal, a gente vai abrindo os microfones para essa troca e essa interação, certo, Thiago, Natália? Certo, tá dando uma falha aí, né? Eu queria saber se é daqui, se é daí. Eu acredito que é aí, porque os demais estão ok aqui. Acho que é a internet de vocês aí. Mas então é isso. Obrigada mais uma vez. Rafa, obrigada. E podem seguir aí com as apresentações de vocês. Tá. Bom, vamos tentar dar um jeito nesse pau aqui. Mas, assim como o Ti já estava falando, mas só reforçando, né? Nós dois somos 2 dos 3 sócios da Baobá Arte. A Baobá é uma agência de comunicação integrada, então a gente atua em diversas frentes da comunicação de uma forma geral, né? Então, desde grandes empresas até médias empresas e pequenas quando dá, né? Enfim, a gente vai aí articulando o business da forma que dá. O que a gente mais gosta aqui dentro da Baobá é justamente pensar a agência, mas de uma forma de business, porque o que a gente sente muito no mercado são agências que pensam como exclusivamente agências, e a gente sempre gosta de ter um pouco da parte estratégica junto, então acho que isso que faz um pouco da nossa diferença aqui, para a gente conseguir literalmente comunicar dessa forma integrada que a gente gosta, que é desde um embrião ou desde uma reformulação da empresa até o momento em que ela se expõe para o público de uma forma final. Aqui hoje o Thiago vai falar um pouco mais da parte das novas possibilidades mesmo no mundo digital, principalmente pensando no mercado atacadista, mas tentando traduzir um pouco do que a gente costuma entregar para o B2C, mas traduzindo isso para o B2B, mostrando as importâncias que existem aí no meio do processo. E depois a minha parte, não necessariamente depois, mas um bate-bola aqui que a gente vai fazer no meio do caminho, mais atrelado ao branding, explicando para vocês um pouco do que é o processo de branding e por que ele é tão importante hoje em dia, principalmente, né, eu falo que traçando uma relação contemporânea com a marca, né, como você posicionar a tua marca em 2020, já pensando que ela vai atuar em 2023, 2025, 2040, como você tem que preparar essa marca hoje para que ela tenha aí uma sustentabilidade no sentido não ecológico da palavra, mas sustentabilidade no sentido de se manter firme no mercado aí por um tempo.
E aproveitando, a gente continua com o probleminha técnico aqui, sei lá o que aconteceu. Mas aproveitando esse gancho, uma das coisas que a gente comentou antes por telefone, e eu volto a reforçar aqui, a gente vai fazer esse bate-bola nosso aqui que a gente está acostumado, mas a gente quer bastante interação o máximo possível, então se alguém tiver dúvida, aproveita para tirar as dúvidas, quiser informar a gente, quiser dar opinião, fiquem à vontade. Eu acho que foi uma coisa que eu venho falando em todas as lives que a gente vem participando em geral, mas especificamente que eu venho participando, a riqueza do como esquentar a live é realmente ter uma entrega que interessa, né? Então, a partir do momento que existem as interações, a gente começa a conduzir o bate-papo para um campo mais interessante a todos, tá? Então, aproveitem dessa ferramenta digital da melhor forma possível, não só para ouvir uma aulinha aqui, até porque a gente está aí no mercado tanto quanto todos aqui, então, quanto mais a gente compartilhar, mais legal fica, beleza? Ó, só para vocês entenderem um pouquinho, em relação às perguntas, a gente vai falando, vão subindo ali no chat as perguntas, e aí a gente vai entremeando no momento que a gente for responder ou perguntar sobre quem falou, aí vai liberando o áudio de cada um aí e a gente vai conversando, beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai falar de algumas possibilidades, assim como vocês estão vendo no compartilhamento de tela aí, novas possibilidades para os atacadistas e varejistas através do mundo digital. Então a gente vai falar inevitavelmente, né, das novas possibilidades e principalmente da nova cultura de consumo B2C, consumidor final, tá? Mas eu também gosto de explorar um pouco a estrutura do B2B, que está sempre meio tardio, correndo atrás, às vezes com algumas relutâncias, né? Uma situação meio relutante ali de principalmente de exposição, comunicação, branding, que hoje é fator essencial para você se expor ao mercado, tá? E com isso, a Ana vai mergulhar mais ainda no branding, falando um pouquinho dos pontos mais altos. A gente não vai ter muito tempo para mergulhar tanto assim, e a gente vai embrulhar tudo isso falando do mercado internacional, porque é mais fácil, não que seja fácil em si, mas é mais fácil você se posicionar em oportunidades internacionais a partir do momento que você tem um branding bem alinhado, uma comunicação bem alinhada, a exposição dos seus produtos bem alinhado. Canais digitais bem alinhados. Canais digitais bem alinhados. Então, assim, na verdade, é uma somatória nessa equação, que às vezes as pessoas querem entrar no mercado internacional via somente, a galera old school vai conhecer a palavra, via canetada, né? Via canetinha do pedido ali, e não necessariamente só através deste formato a gente tem essas oportunidades de entrar no mercado internacional, e não esquecendo que a gente precisa ser validado em qualquer mercado que a gente venha querer entrar. Então, essa validação cai redondo quando você tem toda uma estrutura de comunicação e exposição de marca bem feita, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho quem somos nós, da onde viemos, nós dois somos da Baobá Arte, tá? Peraí. Deixa eu dar um Ctrl L aqui novamente. Ele não tá indo. Bom, deixa eu descer ele aqui manualmente. Ele tava no último, né? Ele não vai descer nunca. Bom, somos da Baobá, nós somos uma agência de comunicação integrada, assim como ela comentou. Uma agência que a gente tem várias colunas, né? Gráfica, digital. Então a digital hoje é o que mais está bombando aqui incessantemente. Tem a produtora audiovisual, outras coisas. A gente trabalha com clientes grandes, pequenos, médios. E o ponto principal que toda live o pessoal fala pra gente, corre atrás da gente, fala, tá, mas e o mercado digital tá bombando mesmo ou é lorota? Sim, tá bombando muito. Eu separei aqui uns highlights para ser o embasamento do que a gente está conversando.
Um próprio highlight aqui da ABCom, que é uma associação importantíssima no meio digital, mais de 100 mil novas lojas virtuais após o decreto da pandemia. E isso a gente estava falando no final, no meio por volta do meio do mês passado. Eu não lembro exatamente o dia, eu peguei na publicação, depois eu até posso colocar para vocês. Isso é muita coisa para entrar ao mesmo tempo, em um curtíssimo espaço de tempo, porque você subir uma loja virtual, ela demanda muita energia, você demanda um operacional específico para isso, né? E a gente teve esse reflexo visível dentro da agência de uma série de empresas que ou estavam com seu canal digital, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho mais no omnichannel, né? Na omnicanalidade, mas ou estavam com seus canais digitais adormecidos, desativados, ou trabalhando daquele jeitinho, né? Meio meia boca, ou nem mesmo tinham. E a gente não está falando somente de empresas pequenas, de baixo faturamento, a gente está falando de empresas grandes e de alto faturamento também. Então, isso foi uma loucura, tanto é que a maioria das plataformas estão direto tendo problema de tráfego, de excesso de tráfego, problema de adaptações em geral, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal, não tem nada a ver com a gente, mas a gente sempre fala para todos, gente, está com problema no teu e-commerce, na tua plataforma, no teu ERP ou qualquer coisa do gênero, tenha paciência, porque isso foi uma coisa inesperada para todos, né? Então, não está sendo fácil lidar com essas adaptações em nenhum dos mercados, nem o mercado que aqueceu demais e nem o mercado que desaqueceu quase que por completamente, né? Então, dentro desses highlights, uma coisa que é legal entender aumento médio de 400% do número de lojas que abriram no comércio eletrônico, isto é, mais de 100 mil novas lojas. E-commerce Brasil, que para quem não acompanha é uma plataforma, é um portal muito legal, que tem dados super legais ali dentro. 81% em abril, a gente falando só em abril, gente. De crescimento, né? 81% de crescimento, a gente já passou lotado de abril, né? E aquela fatídica frase, né? A pandemia força mudança no comércio online brasileiro. Óbvio que isso é uma manchete da Folha, mas não só do mercado brasileiro, do mercado mundial, né? Isso aconteceu mundialmente falando. Eu sou frente de atendimento aqui na Baobá, né? Essa é a minha principal função, digamos assim, aqui dentro. E foi absurdo o número de novas propostas que a gente veio desenvolvendo aí no longo dos últimos 3 meses. Falando mais especificamente até em branding, nos últimos 3 anos, mais ou menos, de agência, tomou uma proporção de porcentagem de projetos muito grande aqui dentro. Coisas que, assim, até 3 anos atrás ainda se falava um pouco, mas assim, veio se aquecendo muito, mas nunca, em momento algum, durante todos esses anos, a gente teve tanto branding simultâneo, paralelamente, acontecendo aqui dentro, igual está acontecendo nesse momento. Falando para a gente, até como agência, é um enorme desafio, né? Porque apesar de nós já termos uma atuação muito virtual, a gente já tem equipes virtuais normalmente no nosso escopo de trabalho, né? O nosso modus operandi, digamos assim, a Baobá, já conta com muitas equipes virtuais, pessoas que trabalham, inclusive, em outros lugares do mundo, que atuam à frente de diferentes partes aqui da Baobá. Porém, em muitos casos, quando a gente tinha projetos robustos, etc., a gente formatava equipes internas na Baobá, né, que ficavam ali trabalhando com a gente, mergulhado nesses projetos, e agora, nesse momento, a gente nem tem como fazer isso. Então, essa gestão até está muito delicada para a gente, mas são muitos projetos simultâneos, né? A gente não costumava agendar mais do que 1 a 2 reuniões de branding por dia, porque são reuniões muito densas, muito pesadas, né? E a gente está tendo que se esforçar, às vezes, em fazer 2, às vezes até 3 reuniões num dia para conseguir atender essa demanda. E o que isso é importante? Equipe, né? Exatamente. Então, assim, o que é importante? A gente conseguir entender que para você se destacar atualmente, porque assim, não basta você falar, não, beleza, então agora eu vou colocar então o e-commerce aqui no ar, eu vou fazer alguma coisa diferente, porque eu não estava no mundo digital. Maravilha. Do mesmo jeito que você está subindo,
100 mil subiram no último mês e etc. Agora Então, muito assim, mais, né? muito mais. Então, o que acontece? Você precisa se destacar, eu falo que é um caminhão de melancia gigante, você precisa se destacar de alguma forma. E como é que você se destaca? Principalmente falando em Brasil, o que o Brasil tem de forte? A comunicação brasileira é muito forte. A nossa publicidade já sempre foi muito forte, né? Nós somos pessoas que sempre recebemos muitos prêmios internacionais de publicidade, porque nós sabemos nos comunicar melhor do que muitas partes do mundo. Então, a gente tem essa capacidade de desenvolver coisas assim incríveis, inclusive para empresas de médio e pequeno porte. Não importa se você está falando do B2B ou B2C, mas empresas que não têm nomes internacionais, e nós aqui no Brasil conseguimos equiparar produções com empresas multinacionais incríveis a um preço até que relativamente ok, porque a nossa comunicação é assim, o brasileiro exige que nós sejamos assim. Então, essa adaptação que a gente precisa fazer para o nosso negócio, para fazer com que essa comunicação se destaque nessa multidão que está subindo, nessa multidão que está se adaptando nesse momento e trazendo seus negócios para a contemporaneidade, é muito importante. E eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco dos passos de como se dá essa, digamos assim, essa integração de marketing versus business dentro do negócio de vocês, traçando os módulos que o branding pede que sejam feitos aí ao longo do caminho. Tem uma coisa que é o ponto zero, que a gente sempre começa falando, tentar desmistificar um pouco. A gente também dá aula no núcleo de pós-graduação aqui da FAAP, em São Paulo, e a gente sempre tenta desmistificar com o nosso curso um pouco aquela ilusão de que, não, mas o mundo da internet é um mundo maravilhoso e se eu colocar ali vai chover pedido. As pessoas não entendem que o mundo virtual, você é um grão de areia ali no mundo da internet. Você pode se comunicar com o mundo inteiro efetivamente, você pode vender, fazer a conversão em qualquer parte do mundo se você tiver as ferramentas preparadas. Só que as pessoas precisam te conhecer. E aí vem a importância do marketing. Ninguém te conhece. E ninguém vai te conhecer na mágica do eu vou fazer uma impulsão aqui e vai ter uma mágica, uma varinha de condão de uma equação que vai chover cliente aqui. Não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas a coisa precisa ser feita de forma profissional. Não existe uma mágica. Se fosse tão mágico assim, todo mundo na internet tinha ultra sucesso. E aí vem as frustrações, né? Então, muita gente, gastei horrores para montar uma plataforma, para subir, para adaptar a minha situação, né? Minha estrutura física com a estrutura digital, e coloquei lá e não vendeu nada. Assim como na tua estrutura física você tem uma equipe de venda, você tem uma equipe de marketing, no mundo digital é igual. Você precisa ter a sua equipe de venda, a sua equipe de marketing, por mais que elas estejam dentro de uma agência ou por mais que elas estejam dentro de casa, dentro da tua própria empresa, porque senão nada acontece, né? Ainda desmistificando um pouquinho mais aquela famosa coisa, não, mas aí eu ponho o site no ar, contrato um estagiário aqui, um menino que vai cuidar das redes sociais. E aí é dureza, né? Porque aí os resultados não vêm dessa forma, porque você precisa de profissionais, incluindo o estagiário, mas uma série de profissionais que põem a mão nesse trabalho e conseguem fazer com que ele chegue às pessoas. Estrategicamente falando. Estrategicamente falando, e principalmente falando em estratégia, né? O mundo virtual também, ele demanda uma muito grande, né? Uma situação real muito grande. Hoje, toda terça-feira, ao meio-dia, a gente tem uma live que eu faço pelo próprio perfil da Baobá no Instagram. E um convidado de hoje, eu sempre trago um convidado de mercado também, e o convidado de hoje para a minha entrevista era o Bruno, que é o gerente de marketing da Raco. A Raco é uma das maiores empresas de ID do mundo. Eles estão em 43 países. É uma empresa aqui de Blumenau, 92 anos de empresa. Foi um bate-papo sensacional. E uma coisa muito importante que a gente estava batendo ali é o campo da estratégia. E como, além do campo da estratégia, a gente precisa humanizar.
principalmente quem vem da raiz do B2B antigo, é literalmente um negócio, né? Ele é distante, ele é mais frio, eles são números. Hoje em dia, quando a gente fala em mercado digital, as pessoas consomem conteúdo do seu negócio, as pessoas querem ver uma cara dentro desse negócio. Então é aquilo, vocês estão enxergando a cara da Baobá com o Thiago agora, com a Natália. Existe gente que fala coisa interessante, existe uma série de coisas. Gente, o home office aqui tem uma criança de 2 anos e meio. A gente está em home office, então tem uma criança de... Enquanto eu termino só, aí a gente reveza. Aqui é um revezamento, assim, então ainda bem que estamos juntos. Thiago, desculpa te interromper, Rafael. Acho que até importante também a gente trazer um pouco mais de informações, né, para o pessoal. Acho sensacional, acho que o caminho é esse mesmo. A gente precisa digitalizar, a gente precisa buscar esse mercado, porque já é uma realidade, a gente não tem como viver mais sem isso, né? Já faz parte do nosso dia a dia. Mas depois, se puder contar um pouquinho também, um pouco dos projetos que a gente desenvolve junto com o IBREI, o quanto que a Baobá tem contribuído bastante para nós, nesse sentido de somatória de esforços para contribuir para o mercado empresarial, para que eles se digitalizem, etc. Acho que vai ser bacana também o pessoal entender um pouco isso, como o IBREI, junto com vocês, tem compartilhado bastante desse projeto. Se eu puder até levantar meu dedinho aqui para falar um pouquinho em termos práticos da coisa, né? Porque esse mundo ele tem muita teoria, né? Mas numa forma prática, até eu já vou emendar isso que você pediu, só esclarecendo uma coisa antes que eu falo assim. Eu, antes de trabalhar na Baobá, antes de ter agência, eu fui de TB por muitos anos, nem vou falar por quantos, que é para a gente não dar aquela denunciada na idade, mas eu fui desse outro segmento por muitos anos, e sempre tem uma coisa muito mística, que, mas o fulano apareceu naquele programa, mas aquela empresa apareceu naquele programa. Fala assim, aquele programa, assim como aquelas empresas, nada mais são do que pessoas tomando atitudes do lado de lá. Então, o que você precisa? Por mais que você esteja no B2C ou no B2B, aliás, não é uma outra empresa que está te contratando, é um ser humano que está ali do outro lado e que vai receber uma informação a qual você quer expor, de alguma forma. E criou valor naquilo, né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante, que é o que o IBREI tem feito hoje, que já são, né, essas relações internacionais mais com afinco, encontrando esses suportes, né, em cada uma das suas esferas. Então, encontrando esses seres humanos que estão ali do outro lado, representando, né, cada Câmara de Comércio de cada país, identificando as necessidades de cada país. E aonde que a gente pode entrar nesse processo e o que é importante das empresas começarem a perceber. Se você prepara um material para que a pessoa lá nesse país receba, e relembrando aquilo que eu já falei no Brasil, nós temos essa capacidade de formatar conteúdo diferente, com muito mais ênfase e muito mais valor agregado do que muitas partes do mundo. Então, assim, o que é mais interessante? Você chegar numa Câmara de Comércio entregando, olha, viu? Oi, fulano, então eu sou a fulana de tal, da empresa fulana de tal, e eu faço tal coisa, eu tenho um catálogo aqui impresso, mas eu vou dar um jeitinho aqui de mandar um digital para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você formatar um pitch de apresentação, onde você expõe todos os highlights do seu negócio, todos os seus diferenciais, todas as suas formas de entregar, todas as suas formas de... os diferenciais do seu produto e, melhor ainda, se for pensado para cada região, né? Então, eu tenho muito contato aqui, nós temos muito contato, inclusive o IBREI também tem uma relação muito forte com o mercado da Suécia, e a gente tem, porque... através do Arthur... e a gente também tem muito, porque eu tenho muito contato com o pessoal do Spotify, que é em Estocolmo também, então a gente conhece muito dessa região Suécia, né? Lá, tudo que você entrega com fator sustentabilidade, tudo que você entrega com este quesito, tem muito mais aceitação, porque são premissas básicas regionais. Então, se você já preparou um material que você entrega com premissas locais mesmo, né? Não só do teu produto, mas pensada para cada localidade, melhor ainda.
E o que o formato digital pode te ajudar ainda mais com isso? Se você tem uma plataforma preparada, estruturada, já com todos os seus produtos minimamente ali alinhados, expostos, e que eventualmente você consiga já formatar uma compra. Então a pessoa está ali do outro lado, recebeu o teu pitch, recebeu o teu produto, entendeu qual é o teu negócio, entendeu a tua matéria-prima, entendeu a qualidade do teu produto, visualizou tudo isso, ela consegue já na hora acessar uma plataforma digital e que você já vai ter ali as premissas. Eu tenho um mínimo de, sei lá, X peças por modelo, eu tenho um mínimo de pedido de X R$1.000, você já formata essas premissas básicas na tua plataforma e você entrega esse pacote completo para essas contas que estão aí aptas e ávidas a comprar. E uma coisa importante também que a gente gosta de falar é posicionamento de marca. Hoje o jogo do posicionamento de uma marca é global, né? Então, e é aquela brincadeira, ninguém hoje quer apostar ou investir ou comprar de uma marca que não tem relevância, que não tem números. Então, hoje tem a plataforma Instagram, que é um grande canal de divulgação de todos os projetos, principalmente de marcas, quando a gente fala em moda no formato geral, né, têxtil, é uma plataforma internacional que qualquer pessoa do outro lado do mundo vai falar, peraí, deixa eu dar uma olhada como é a... E muitas vezes, antes de entrar no teu site, ela vai entrar na tua rede social para ver quantas pessoas, qual é o teu engajamento, Então, assim, são uma série de fatores que criam relevância para o ser humano ali do outro lado, né? Então, por isso até que nessa parte da teoria que a gente vem tentando conscientizar as empresas a se adaptarem, né? Porque assim como o eBay, ele tem uma estrutura consultiva sensacional que vai poder te ajudar a fazer isso, mas tem alguns pontos, né, da situação que dependem muito das tomadas de decisão das próprias empresas, dos próprios empresários e empresárias. E nessa tomada de decisão se antecipar a ter a situação sob controle. Tem muita gente que chega para a gente, tanto no eBay, tanto na agência, ou a nossa ponte com o eBay é o Arthur, né? A Vera e o Arthur. Então tem projetos que vêm para a gente através deles, que é uma empresa que fatura legal localmente, ainda no formato pedido, só que é uma empresa crua, extremamente crua, de comunicação. Esse tipo de empresa, para a gente, acaba sendo... Lógico que toda a parte consultiva da estrutura é legal, ajuda, mas esse tipo de empresa a gente tem um passo muito lá atrás para a gente começar, porque a ânsia de todo mundo é falar, não, tá, mas e aí, quando eu vou para fora? Tá, em meses, diga. E se você e a Natália me permitem fazer uma consideração, assim, do que vocês colocaram, eu estou indo na sua linha do bate-papo. Vai lá, à vontade. É bem isso, que nós temos trabalhado muito também em toda essa consultoria, como você bem disse, mas nos atendimentos que nós temos feito no DNI, que, enfim, que é o papel da associação também de ter esse auxílio para o empresário, é a importância realmente de ter uma comunicação bem construída da marca, ter pelo menos o material, o que você vai levar, o que você vai falar sobre a sua marca, qual que é a cara que você está levando para a sua marca. E eu acho que é bem importante a gente frisar de um estudo também que nós estamos falando, que não é simplesmente traduzir o material, né? Igual a Natália comentou, o mercado da Suíça tem uma especificidade X. Então, não é só a tradução do material, e sim a adaptação, mantendo sempre a sua identidade de marca, mas a adaptação da sua comunicação para o que aquele mercado espera de você. E com isso, nada como uma boa pesquisa de mercado, uma interpretação, um plano bem construído para a inserção do produto no mercado. E principalmente alguém lá que consiga absorver e analisar e falar, bom, mas aqui está faltando isso, aquilo outro. Alguém que tenha esse olhar regional, né? E volto a falar, uma coisa que a gente bate muito na tecla dentro de tudo que a gente fala de branding, do mundo virtual e posicionamento de marca e tudo mais, é até numa questão mais distante do vender o peixe baobá ou qualquer coisa que seja, porque o marketing, você consegue o branding, você também consegue fazer
óbvio, não de uma forma tão ultra profissional, mas você consegue fazer dentro de casa, né? Você consegue ter uma equipe mais enxuta. Então, isso pensando em transferência de conhecimento para o mercado mesmo, né? E para isso que muitas vezes a gente precisa bater em teclas mais básicas do, às vezes nem para a gente vale a pena pegar tão cru. Brincadeira, a gente pega também, só que a ansiedade do cliente acaba atrapalhando o processo, porque ele está tão cru e ele quer tão chegar amanhã, daqui 2 meses, vender internacionalmente em algum lugar, que a gente não consegue trabalhar direito e começa a atropelar os pés pelas mãos ali dentro do processo. Uma coisa que é importante entender que, assim, quando a gente desenvolve um processo de branding, para nós, a ponta final é o e-commerce, digamos assim. Sim. É a distribuição digital, e ainda depois dela que vem a parte de... quando o Thiago fala esse dar um passinho para trás, é para a gente realmente conseguir analisar a empresa como um todo, e aí, em cima dessa análise, a gente traduz. Eu falo que, assim, a nossa função desenvolvendo o processo de branding é como se nós fôssemos uma lupa. A gente pega tudo que há de melhor, de highlights, de diferenciais, de coisas que realmente representem verdadeiramente aquela empresa e amplifica, né? A gente amplia essa visão e traz isso à tona para o que o público vai ver. Porque muitas vezes, o que é importante? Você vai se apresentar a tua empresa para qualquer ponte comercial, para qualquer relação que você tenha, e eu imagino que vocês no eBay, inclusive, vocês aqui devem passar muito por isso, vocês não conseguem nem apresentar a empresa direito, sabe se apresentar, né? Então, assim, se a partir do momento que você nem sabe você mesmo destacar os seus melhores, né, os seus benefícios, digamos assim, como é que alguém vai poder intervir por você, né? Como é que alguém vai poder confiar em adquirir o teu produto assim a uma distância, né, que é medida em muitos quilômetros, que não tem como ir aí chegar, tomar um cafezinho dentro da tua empresa para ver que vocês são de verdade, para ver que você tem estrutura, para ver que você tem um produto de qualidade, como você traduz isso, né? Então... Deixa eu só aproveitar um gancho. É aquilo, tem muita gente que, voltando, o quanto é importante a estrutura visual que condiza com o posicionamento da marca. Às vezes a empresa é linda, é maravilhosa, é grande, é robusta, e aí tem uma apresentação de PowerPoint sofrida, horrível. Isso não passa credibilidade. Às vezes as pessoas, né, principalmente o pessoal do mundo industrial, dá muito pouca importância para a situação estética, só que hoje em dia todos nós consumimos o melhor da estrutura estética que existe inconscientemente. Hoje todos nós estamos no melhor, no principal, nas principais redes sociais do mundo, e elas são bonitas. Você pegar o Instagram, é uma rede social calcada na estética, né? O LinkedIn ainda nem tanto, mas veio evoluindo muito na estética. O Facebook evoluiu muito na estética. As coisas são bonitas. Hoje em dia um site não pode ser feio, né? Então aí chega aquela puta empresa com um baita gabarito e com aquele monte de texto horrorento no PowerPoint como apresentação em PDF. Ou às vezes o próprio PowerPoint aberto vai, né? Você fala, não... Não, e a questão não é nem só essa. A pessoa tem uma apresentação, aí ela tem uma identidade que às vezes foi concebida lá quando a empresa se formou em 1953. Nada contra a história, gente. Não, a história é ótima. Exatamente. Quando a gente faz um processo de branding, o que mais a gente amplifica é a história. Mas a gente precisa adequar, né? Vocês usaram agora há pouco essa palavra da adequação, né? Adequar a tua empresa para um mercado. E assim, o que a gente mais faz é adequar a empresa para o momento contemporâneo de vida que nós estamos vivendo hoje. E hoje, a comunicação exige muito da gente. Por isso que eu falo que essa palavrinha branding vem aí a cada dia mais ressoando, né, nos nossos ouvidos, no ouvido de quem atua aí junto com a gente. Até eu trouxe uma definição até meio básica. Espera que eu não estou conseguindo passar aqui de novo, Ti. Do que é tecnicamente o branding, para vocês entenderem que muita gente mas isso é só uma palavra, Não, ele é um conjunto mesmo de atividades que é um pug. se dirigem. Ele é um pug com uma carinha de bravo. Ele é assim, é tudo que você reforça, otimizando a sua relação com o teu público-alvo.
aprimorando, né, os valores percebidos pelo teu público-alvo. Eu, inclusive, quando a gente dá algumas palestras físicas, que eu levo materiais maiores, eu costumo citar um exemplo que é muito pragmático, assim, é muito compreensível disso que a gente está falando, do que é agregar esse valor à marca, né? Como é que eu agrego valor à minha marca? Pensando friamente calculado, a gente tem 3 valores, né? A gente tem o valor bruto, a gente tem o valor econômico e a gente tem o valor agregado, quando a gente trabalha aqui no processo de branding. O valor bruto, se a gente fosse traduzir, e volta a falar, nós estamos nos comunicando sempre com outros seres humanos do outro lado. Então, qual é a percepção que essas pessoas têm em relação à tua própria empresa, tá? Então, o que é um valor bruto para a gente? Eu sempre cito um exemplo de um diamante. Um diamante, ele tem um valor bruto incrível, né? Então, assim, ele já é um produto que, da matéria-prima dele já é muito, como é que eu vou dizer? Já tem um valor percebido muito grande, né? A partir do momento que você coloca esse diamante dentro de um anel, o valor dele se tornou muito maior. Então, você tem ali um valor bruto, e a partir do momento que você transforma ele num anel, você tem ali um valor econômico, né? A partir daquele momento, aquele diamante já vale muito mais, porque ele está inserido num design, ele está inserido, né, em todo um processo onde houve uma manufatura em volta dele, houve um cuidado, houve um upgrade, digamos assim. Ele passou a não ser mais simplesmente uma matéria-prima, a partir daquele momento ele é um objeto de desejo. E aí vem o que a gente chama do valor agregado. Enquanto ele está dentro de um anel, ele é simplesmente um anel, lindo, de ouro, de não sei o quê, mas ele é um anel, qualquer um pode fazer um anel. A partir do momento que você recebe ele dentro de uma caixinha azul, lindinha, escrito Tiffany & Co. do lado de fora, o teu sorriso ele abre antes de ver o anel. Porque você já sabe que vem alguma coisa incrível ali dentro. Isso é branding. Isso é saber posicionar a tua marca e transformar ela, sim, numa coisa que, meu Deus, eu preciso ter isso. O valor que você vai pagar num anel, indo na região atacadista, falando aqui, por exemplo, que nós estamos falando com muitos que são desse universo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma região, né, que a gente denomina pobremente de Rua do Ouro, mas que a gente tem ali uma tonelada de joalherias, né, vendendo anéis a valores muito ínfimos, perto de uma Tiffany. Agora, e o atendimento que a Tiffany dá, e o gasto que ela tem com marketing, e o gasto que ela tem de posicionamento, tudo que ela desenvolve para que crie-se essa aura em volta dela. É lógico que aqui nós estamos traçando extremos, né? Hoje até o próprio Bruno da Raco citou um exemplo que eu achei muito legal, que é muito compatível com isso, né? Ele fala assim, quanto você paga numa camiseta branca? Ele falava, eu não pago mais do que R$29 a R$39 numa camiseta branca. A partir do momento que ela tem um crocodilo verde aqui do lado, você não tem mais coragem de pagar R$39. Porque você sabe o quanto que aquilo te posiciona na vida, né? A partir do momento que você está usando aquela camiseta branca, que é tão branca quanto a outra branca, que a matéria-prima provavelmente é a mesma, só que foi colocado ali um petzinho minimamente de, sei lá, 2 centímetros, que agregou o valor de fazer com que aquela peça tenha, a partir dali, 10 vezes X, o que seria cobrado por o X de uma camiseta branca. Então, assim, branding é isso, é pensar em como dar esse upgrade na sua marca e fazer com que ela tenha este posicionamento. E tem uma coisa que a gente gosta de traçar o paralelo. Oi. Diga. Opa. Desculpa, só uma pergunta rapidinho. Eu queria provocar uma afirmação tua aí, que vocês nos ajudassem a esclarecer, e uma opinião, na verdade. Quando o branding é relacionado, por exemplo, às ações do IC. Tá muito ruim, eu não tô conseguindo entender nada. Tá cortando tudo. Tá me ouvindo? Quando você fala, tá me ouvindo, a gente ouve. Aí depois que começa a cortar. Tá me ouvindo agora? Posso continuar ou não? Boa, vai. Tá, eu vou mandar pelo chat, então. Deixa eu aproveitar o gancho, então, para fazer uma pergunta para vocês. Mas como que vocês veem? Porque quando a gente tem uma Tiffany, que você tem lá a experiência sensorial, a experiência do atendimento, você cria experiência do consumo, né? E no mercado digital, como fazer isso de forma com que você consiga criar essa experiência
É claro, você vai ter na entrega, mas isso já é o pós. Aí você já tem que ter encantado o seu cliente. Mas esse encantamento que não tem o cheiro, que não tem o vendedor. E aí, como que traduzir isso? Eu só vou colocar a intervenção que eu ia adicionar um gancho ao que a Ana comentou, mas e aí eu já entro, tá? A gente já entra nisso daí, que é uma coisa que a gente fala direto também, é muito legal. Mas só uma única intervenção assim. A gente costuma dar esses exemplos, né, mais grandiosos, mais óbvios até de mercado, que a pessoa para traduzir de uma forma muito grande. Mas o resultado de tudo isso é criar valor. E aí, traduzindo isso para uma situação mais dia a dia, principalmente de um atacadista, você precisa criar valor para a pessoa que está do outro lado para te fazer um pedido. E esse criar valor, a pessoa precisa entender um pouco mais do que somente seu catálogo. Você precisa começar a criar pontos de interação, que a gente chama no mundo digital, no mundo do marketing, de touch points, que vão além do mundo da situação simples da venda direta, né? Então, aí, traduzindo essa situação toda, o que acontece? Às vezes é uma marca do Thiago Franklin. Ninguém de vocês conhece, mas quem conhece, quem acompanha, quem me segue nas redes sociais, quem está recebendo minhas news, quem de alguma forma me viu em alguma live vai falar, nossa, é a marca do Thiago Franklin, eu quero. É uma marca que ninguém conhece, mas quem conhece tem valor agregado. É isso que a gente tenta traduzir na estrutura do branding, porque existe da onde veio, como é feito, tudo isso pode ser transferido independente dos grandes eventos, das grandes marcas e tudo mais. A situação sensorial e as experiências das grandes marcas, aquilo é o ápice do fazer bem feito o marketing e trabalhar bem feito o branding e o posicionamento de marca. Mas tem o arroz com feijão, que é conseguir agregar valor. Só trazendo mais um pouquinho de paralelo ao mundo real da internacionalização, se você tem material adaptado para a pessoa poder marcar uma reunião com você, virtual ainda, isso é a primeira nota de corte hoje em dia. Ninguém marca reunião nem lá fora e nem aqui no mundo nacional, no mercado nacional, antes de dar uma zapeada no que é a sua empresa. E ele não precisa receber uma bíblia que só ele quer ver a realidade, ele quer ver o que é a sua empresa aberta ao mundo, como é seu site, como é a sua rede social, que conteúdo você gera, quem são as pessoas envolvidas na empresa. Tudo isso, hoje em dia, é comunicação aberta. Isso já é nota de corte para você simplesmente poder marcar uma reunião para falar para aquela pessoa, olha, eu tenho ótimos produtos, eu tenho um portfólio maravilhoso de produtos e a gente pode fazer negócio. Então, porque existe uma escala que antes, até você citou muito a palavra encantamento, né? O encantamento para nós, até eu nem gosto muito dessa palavra, na verdade, mas ela é realmente uma palavra bem utilizada neste contexto. O encantamento, ele realmente já está para nós numa das últimas esferas dessa escala. Antes do encantamento, a gente precisa gerar confiança. Depois da confiança, a gente precisa gerar o desejo. E depois do desejo é que vem o encantamento e, por último, ele se finaliza numa fidelização. Óbvio que tem outras escalas aí nesse meio, mas, de uma forma geral, é assim que a gente lida com isso aqui. Porque na internet, em primeiro lugar, você tem que transmitir confiança. Né? Na internet, assim, na relação digital, de uma forma geral. Que reflete uma relação empresarial qualquer. Exato. Então, assim, você precisa... ter a relevância para construir essa confiança. Né? Então, como que a gente vai traçando isso no dia a dia? Primeiro, comunicação. É isso que a gente falou, é expor todos os benefícios, todos os diferenciais, tudo que você tem de verdade dentro da tua empresa em palavras, textos e imagens que as pessoas comecem a assimilar. Então, este é o primeiro ponto. É o que o Thiago falou, é o arroz com feijão. É o que todo mundo conseguiria fazer, na verdade. Ninguém precisaria de nenhuma invenção da roda para conseguir fazer isso.
né? Então, essa é a primeira esfera, é você realmente exportar da tua realidade para o teu consumidor, seja ele B2B ou seja ele B2C. Então, você começa a mostrar o que você é, como a gente usa muito a palavra expert, né, nesse universo digital, que você é um expert naquilo em que você se propõe a fazer, seja sapato, seja bolsa, seja uma roupa, ou seja um pãozinho de padaria. Mas você é expert naquilo. Então, você passa a ter, a produzir seus conteúdos e a distribuir essa sua expertise, e as pessoas, a partir do momento que começam a entender essa sua expertise, você começa a ter relevância. Aí a gente vai entrar até em outros pormenores, que essa relevância ela é considerada, acima de tudo, inclusive, pelos próprios algoritmos de Instagram. Se você não tem relevância, você nem aparece para as pessoas, a gente acaba entrando num outro universo. Mas ainda aqui no tangível, a marca, é muito isso, a gente precisa fazer com que, até o Ti abriu aqui uma coisa que é verdade, a sua marca precisa ser mais conhecida, mais desejada, mais profissional, mais lembrada, para ir ser mais amada, digamos assim. Mesmo sendo a marca do Thiago Franklin. Não interessa. Se vocês que tiverem um contato comigo nesse momento começarem a agregar valor em relação à minha marca, falando, nossa, não, mas ele falou coisas importantes, não, mas o produto dele é legal mesmo, olha, tem um diferencial aqui, tem aquilo ali, tudo isso a gente só consegue com um contato mais pessoal. Até relembrando o gancho do que eu acabei comentando lá no comecinho, com o próprio Bruno Darraco, que veio esse bate-papo. É uma coisa que eu falo em toda live, a gente precisa humanizar as empresas. As empresas precisam ter cara, as empresas precisam ter história, as empresas precisam estar no dia a dia. Os grandes dando a cara a tapa. né, as grandes marcas têm muita dificuldade. Claro que assim, muitas delas já se consolidaram antes do universo digital, né? Então você já vem com essa carga natural. Então, eu vou seguir um grande player, eu vou me relacionar com um grande player, eu vou consumir de um grande player, porque ele já fazia parte da minha vida, porque ele já se mostrou presente para mim durante, né, toda a minha vivência. Então, agora, quando nós somos novos, né, nesse universo digital, a gente precisa se esmerar, digamos assim, para as pessoas. Tá dando um eco, né? Não sei se para vocês está dando aí. Não. A gente precisa realmente se esmerar para que as pessoas comecem a entender essa nossa veracidade, essa nossa realidade, né? Assim como o Arthur Martins aqui, que aparece com essa cara, essa face maravilhosa aqui pra gente. Um beijo pra você, gente, Arthur. só uma coisa, já que é um bate-papo e a gente quer sim as perguntas, eu não tô achando a pergunta do nosso coleguinha ali que tava falando com a gente, o áudio tava cortando e a pergunta eu não acho. Alguém pode me ajudar aqui? Thiago, você consegue me ouvir agora ou não? Consigo. Vamos lá, é o Rafael que está falando. Na verdade é o seguinte, o que eu queria perguntar para vocês é, dentro desse conceito que a Natália reforça também, me vem uma interpretação de que o próprio conceito como branding, né, talvez ele precisa para o empresário ser absorvido com um pouco mais até de simplicidade, apesar de sua complexidade como um todo de atuação, mas ele precisa ser entendido dessa forma. Até porque eu acho que tem muitos empresários, né, e muitas visões comerciais que tratam o branding, por exemplo, como uma impossibilidade de participar, como eu vejo hoje no mercado, dentro de um próprio marketplace. Então, quando você olha um marketplace versus um branding, é um conflito. Eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, porque ali você não tem uma valorização de muitos desses aspectos que vocês falam, né? E talvez seja ali a vitrine, né, introdutória realmente para os negócios, e posteriormente você, então, cativa, vende tudo isso em relação ao que o branding carrega dentro do seu conceito, da sua prática. Mas a minha sugestão apenas era que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, porque quem entra no e-commerce, né, hoje como alternativa das suas soluções de negócios, nesse volume que entrou, e que fica talvez pensando, né, nessa linha de entrar no marketplace para dar escalabilidade, para entrar num branding para poder levantar todos esses valores, né, então eu acho que só para deixá-los um pouquinho mais confortáveis e tranquilos dessas estratégias talvez distintas, mas conscientes, levando sobretudo a simplicidade de atuação, porque nós estamos falando também para micro e pequenos empresários, para empresas que também não têm aquela vultuosidade, né, de disponibilidade de investimento para poder fazer um branding internacional, ou talvez até um próprio branding nacional, mas que precisa se agarrar a alguns dos conselhos de vocês para falar, legal, amanhã eu vou colocar então já algum desenvolvimento de tudo isso que eu estou ouvindo. Então essa era a minha observação que eu tentei fazer lá atrás.
Tá. Perfeita a colocação. Eu acho que volto a reforçar alguns pontos para o pessoal realmente não entender errado. O marketing ele tem palavras em inglês e estruturas que elas são glamourosas, porque o marketing ele tende a fazer isso. Mas tudo que a gente está tentando falar é relação à valorização, né, o ganhar o valor agregado necessário da marca, do teu nome, mesmo, volto a dizer, sendo a marca do Thiago Franklin. Não interessa, muitas vezes, você ter... A ideia é ter uma expansão real, mas essa expansão real, ela precisa ser sólida. Então, as poucas pessoas que estão aqui nesse momento, eu preciso conseguir vender que vocês... Eu preciso conseguir com que vocês entendam que eu tenho valor agregado. Se eu conseguir isso, legal, são só essas, bacana, mas está consolidado isso. Então, é essa tradução que a gente tenta dar para a marca. E uma coisa importante do branding, eu já entro no marketplace, e a Ana vai falar de branding até mais do que eu, mas assim, só para colocar aqui uma coisa importante do branding internacional e nacional, ele não é esse bicho de 7 cabeças, o nome é glamouroso, tal, os valores também não são tão vultuosos assim, existe toda uma metodologia que a nossa agência tem uma, outras agências têm outras, porque não é uma coisa extremamente consolidada, mas é algo palpável, que qualquer empresa de médio porte pode fazer, mesmo em questão de investimento. Então eu gosto de desmistificar isso também, que às vezes, não, mas só a Tiffany, não, só a Nike, não. Qualquer empresa, a empresa do Thiago Franklin tem que conseguir fazer isso para galgar sustentabilidade, não no quesito árvore, mas no quesito empresarial. E só do marketplace rapidinho. Marketplace, a gente tem uma distinção entre ser uma janela de venda e depois conquistar o cliente. Porque o cliente hoje em dia ele não é só conquistado através do produto em si. Hoje em dia o produto é mais uma experiência do cliente. Ele depois, pós-produto, se ele gostou, ele vai querer se vincular à marca de alguma forma, ele vai querer seguir a marca numa rede social, ele vai querer entender mais daquele produto. Tem um QR Code no teu tag para entender mais como foi feito esse produto, com quais materiais foram usados, qual a sustentabilidade desse produto, se existe, qual é a parte social que envolve essa empresa. Tem uma série de coisas. Hoje em dia, o cliente, para você vincular o cliente, você precisa criar esse vínculo através de conteúdo. Então, a janela de venda é uma coisa. O marketplace ele vai te distribuir para várias pessoas poderem ter alguma experiência com você. Mas isso não reflete consolidação do cliente. E entrar num ponto aqui, que eu achei muito interessante a colocação que você colocou, que muitas pequenas empresas, a sua primeira porta, né, de distribuição em volume maior está no marketplace. Exatamente. E estão fazendo certinho. Porque, assim, o que é a função prioritária de um marketplace? Quanto maior ele é, mais gasto ele tem justamente em marketing, que eles já investem. Então, a porcentagem que eles ficam do teu produto, né, a partir do momento que você está distribuindo ali dentro, é porque eles realmente estão fazendo esses investimentos que você não teria capacidade financeira, talvez, ou estratégica de desenvolver naquele momento. O que é muito importante a gente ter na nossa cabeça? São dois pontos muito distintos. Eu posso ser, eventualmente, hoje em dia, tem gente que nem loja virtual não tem e já distribui no marketplace através de um sistema de ERP que chama, que é um compilado ali de informações que você tem dos seus produtos. Você tem os SKUs ali, que são as referências, digamos assim, desses produtos, e você simplesmente distribui em marketplaces através de alguns hubzinhos que a gente tem aí no mercado, né, que são conectores, digamos assim, tá? Isso é uma coisa. Você tá ali querendo distribuir o teu mouse. Vamos dar esse exemplo. Tem um mouse aqui, eu quero distribuir esse mouse. Um sapato, alguma coisa mais... um sapato. Eu vou querer distribuir o meu sapato aqui para mais pessoas. Eu tenho esse produto aqui, preciso desovar esse produto de alguma forma, quero atingir outras pessoas. Eu sou uma loja que estou vendendo no marketplace porque eu quero simplesmente distribuir o meu produto. Quando a gente fala em branding, quando a gente fala em formatação de marca, eu falo que existe uma grande diferença entre você ser uma loja ou uma indústria e uma marca. São dois mundos muito diferentes. A marca
marca vem com todo esse peso que o Thiago estava falando. Então, você pode sim ter a distribuição ali à frente do marketplace, porém tem toda essa carga por trás que a partir do momento que a pessoa recebeu o produto em casa, vai olhar a etiqueta e vai entender de onde é aquele produto, ela pode se fidelizar de alguma forma se você entregar para ela um pouquinho a mais a respeito da tua marca. Então, o marketplace para nós, ele é só uma ponta de distribuição, ele não é a formatação básica da tua marca. E quando a gente está falando aqui mais também em B2B, quer dizer, em B2B, não só o B2C, o que é o importante, que até aquilo que a gente falou ali atrás, Rafa, aqui, quando vocês estão aí no eBay fazendo uma conta internacional, por exemplo, vocês precisam apresentar a marca de alguma forma, quando a gente fala branding é para que ela realmente tenha essa estrutura pronta para mostrar lá fora. E até eu deixei aberto aqui o que são os módulos do branding para a gente aqui dentro, para que vocês entendam que realmente não é este bicho de 7 cabeças. Então, a gente começa fazendo o que a gente chama de alinhamento estrutural. Nesse alinhamento, a gente levanta o que é a tua empresa, para quem é a tua empresa, os diferenciais emocionais, diferenciais racionais, coisas que são palpáveis, literalmente. E, por incrível que pareça, coisas que a gente pega, a gente faz branding não só de negócios iniciantes, independente do tamanho, se ele é pequeno, médio, grande, mas assim, não só negócios que começaram ontem. A gente pega para montar o branding de uma série de negócios que tem, às vezes, um deles que a gente entregou há pouquíssimo tempo, tem 35 anos a empresa. É da zona têxtil lá de Monte De Monte Sião e tal. E assim, a gente vai para coisas básicas do tipo, tá, vamos tentar explorar no alinhamento estrutural os diferenciais racionais e emocionais. A empresa operaciona há 35 anos e ela não consegue falar quais são os diferenciais dela em relação ao produto, em relação à empresa. É muito simples falar da empresa num bate-papo ali de 1 hora. É muito difícil você expor isso de uma forma pragmática e, pior, conseguir achar pontos de convergência que o mercado entenda isso como uma coisa legal. Né? Não só você, não só o seu núcleo de vida. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas precisa parar, precisa entender. Essa primeira etapa é uma etapa que a gente fala muito de branding, se imagina já a estrutura visual, é uma etapa extremamente consultiva. De business. Né? De business, onde o alinhamento estrutural ele está falando de business. Quantas vezes, quando a gente está na etapa do alinhamento estrutural, às vezes a gente implementa diferenciais e a operação do negócio passa a mudar por conta desses diferenciais implementados no momento da consultoria, dessa parte consultiva. E aí depois disso é que a gente vem para o que a gente chama de conceituação de marca, que aí sim é a tradução de tudo isso que a gente levantou para o público final. Então a gente vai construir uma persona, que é a pessoa que vai falar pela marca, de que forma ela vai falar, como é que é essa linguagem, o avatar, que muita gente não sabe o que é, mas assim, é traçar literalmente o teu público-alvo. Porque todo mundo fala, mas eu posso vender para X marcas, eu posso vender para lojas de tal tamanho, eu posso vender para pessoas de 20 a 50 anos de idade. Sim, poder vender é uma coisa. Agora, você precisa se comunicar para uma forma que essas pessoas entendam. Então, a gente precisa traduzir o que é esse público final. Então, a gente levanta uma série de perguntas para a gente conseguir traduzir este público final, para aí sim você passar a ter uma comunicação que fale com essas pessoas. Né? Eu falo que o que você vender, além disso, para outros públicos, você tem aí um efeito manada que é lindo, maravilhoso, está tudo certo, mas é um efeito colateral. Né? O teu público-alvo é uma, a tua comunicação é uma só. Então, a gente constrói tudo isso, traça um storytelling, traça o que a gente chama de manifesto, que é o que a galera costumava antigamente chamar de missão, visão, valores, né? Mas hoje tem uma outra forma que é realmente de que forma que a tua marca se manifesta para o mundo. Então, essa é a parte de conceituação. Só aí que a gente vai para a construção da marca, literalmente, que é revisar visual. A parte visual da marca. Então, de que forma que ela, né, se ela tem uma identidade já concebida, se a gente pode reestruturar essa identidade, traçar uma comunicação que se integre de uma forma geral. Então, sim, se a gente traçou uma nova identidade, tudo vai ter que ter essa nova cara, né? A gente traça os key visuals, que chamam, né? Que aí são por
por projetos. Então, a cada novo lançamento, a gente impõe um key visual para aquilo, com um tema, com uma coisa que amarre, para que as pessoas entendam que aquilo teve uma pesquisa, que aquilo teve uma consolidação, que aquilo realmente teve uma ideia e não são só produtos jogados ali. Então, isso é uma outra parte que é bem importante, que a gente só constrói aqui, já no módulo C, ou seja, a gente já teve aí um caminho muito grande para aí sim a gente atuar na parte visual. E aí a gente vem para o D, que é a parte de estratégia propriamente dita, que aí a gente faz um planejamento de marketing, onde a gente pega e traça ações. Então, assim, o que vai ser a atuação dentro desse mês? Então, o que vai ser feito em mídia social? O que você vai fazer para atingir os seus clientes, que já são seus clientes, para fidelizar? O que você vai fazer para, por exemplo, abrir as frentes junto ao IBREI, por exemplo? Poxa, a gente tem aqui possibilidade de ir com a Câmara de Comércio do Peru, com a Câmara de Comércio de Israel e com a Câmara de Comércio, sei lá, de Portugal. Beleza, o que elas precisam? Tudo isso a gente vai levantando durante o planejamento de marketing. Para quê? Para que vocês consigam preparar os materiais que vão ser entregues para essas ações que estão sendo pensadas. Senão você acaba não pensando dentro daquilo. Então, isso é a parte de estratégia e planejamento. Passando tudo isso, é que a gente entra no que a gente chama de comunicação integrada. Dentro da comunicação integrada é que a gente tem as plataformas digitais, as formas de se concretizar todas essas histórias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um coletivo aqui de marketplace regional que possa distribuir o meu produto lá fora. Tá, isso é uma possibilidade. Vou formatar uma plataforma que tenha meios de pagamentos internacionais para que no momento em que eu fizer ali um approach junto às câmaras de comércio, eles consigam mostrar para alguns possíveis compradores, eles já fazerem uma compra direta. Beleza, vamos estruturar isso aqui então de uma forma internacional. Vamos fazer, sei lá, umas fotos mais interessantes dos produtos, vamos fazer uma campanha de vídeo a respeito desse produto. Tudo isso vem dessa parte da comunicação integrada. Já está aqui para o final da estrutura. Uma coisa que é legal entender do básico da estrutura é que, quando for tentar pensar no branding, o alinhamento estrutural é a tua empresa, dentro da tua empresa. Tua empresa precisa ter o trilho, você precisa conseguir pensar e falar e explicar da sua empresa de uma forma muito prática. Conceituação de marca, a gente tem o que vai ser exposto para o mercado. Qual é a forma que vai ser exposta? Qual é a forma que vai ser falada? Tem uma cara, não tem uma cara, tem uma persona. Diferença entre persona e avatar é uma grande... É uma situação que deixa as pessoas muito confusas. Se alguém tiver dúvida, a gente explica de uma forma mais aprofundada. Depois a gente vai para a situação visual. Entendeu? Por que tudo isso? Principalmente esses 2 primeiros módulos. Porque senão você não tem o que falar da empresa. Você não tem como agregar valor da tua marca, do teu negócio. Porque o agregar valor hoje em dia vai muito além só da estética do produto ou da usabilidade do produto. Quando a gente fala em mundo digital, as pessoas agregam valor para apostar numa compra. Hoje quem compra no e-commerce não compra um produto, compra uma foto. É a foto que a pessoa compra. Ela recebe um produto, mas ela compra uma foto. Né? Então, aí sim ela vai ter a experiência sensorial de falar, nossa, esse material é sensacional. Hoje em dia ele é a finalização. Hoje em dia ele é a finalização. Aí você, na situação sensorial, fala, nossa, que legal. E aí, assim, hoje o mercado é tão amplo, existem tantos players no mercado, que seu produto pode ser ótimo, mas para fidelizar, a pessoa precisa continuar lembrando de você. E ela só vai lembrar de você se você estiver constantemente conversando, estando em contato com esse consumidor, sendo ele final ou sendo ele empresarial. Uma coisa é simples que eu falo para vocês, todo mundo aqui pode fazer um exercício de autoconhecimento. Se eu falar agora para vocês pensarem em duas marcas, 2 negócios que são parceiros de vocês, vocês vão pensar, os primeiros 2 que vocês pensarem, falando em B2B, negócio para negócio, são negócios que estão constantemente em contato com vocês. Se não tiver, vai ser muito difícil vocês lembrarem de algum negócio e falar, o negócio do Thiago. Tive contato 2 vezes na vida, ou só quando eu tenho necessidade.
Falando em B2C é a mesma coisa. Se eu pedir para vocês, pensem em 3 marcas que você... Pensem em 3 marcas. Eu não estou falando se vocês mais gostam, de melhor qualidade, nada. Pensem em 3 marcas. Vocês vão pensar praticamente, na maioria das vezes, nas 3 últimas marcas que passaram a ter alguma interação com vocês, que não é interação de compra. São 3 marcas que vocês vão lembrar porque vocês viram hoje no feed de vocês numa rede social ou vocês receberam alguma comunicação dessa marca. Então, assim, vai além da experiência da compra. Para isso, a gente precisa ter esses 2 primeiros módulos para ter o que falar. Porque às vezes chegam várias empresas aqui que a gente vai ter que falar. Ah, o produto é bonito, né? Legal. Aí você mostra uma foto do produto e acabou o que falar da empresa, do negócio, do produto, das qualidades. E por que é importante isso? Porque no momento dessa ponta, onde todo mundo se interessa que vou pôr o meu e-commerce no ar, eu vou passar a distribuir meu produto digitalmente, tá bom, e o que você mostra para o teu cliente final? De que forma você mostra? A gente, claro que aqui na Baobá a gente não faz só branding, a gente também faz muito essa outra, tirando tudo, falando mais desse universo digital, a gente faz sim muitas pessoas que vêm aqui em busca só de um site. A gente faz o site também. Mas eu falo que para nós é muito complicado quando chega só para se fazer um site, porque o nosso trabalho, entre aspas, até é muito maior, porque a gente não tem embasamento. A gente não tem base de nada, a gente não tem uma identidade coerente. Às vezes a pessoa vem de uma empresa que tem 15 anos, ela não tem o manual da marca, ela não tem nada. Ela chega com um logo em JPEG pra gente, uma imagenzinha de um logo, uma fotinho. Eu falo, eu faço o que com isso? Né? Você precisa redesenhar o logo da pessoa para poder usar nas peças. E a mesma situação do eBrei. Quantas vezes o pessoal fala, não, mas eu quero ir para fora, quero trabalhar lá para fora. Legal. Manda uma apresentação. Eu vou preparar aqui. A empresa não tem a apresentação pronta. Não é nenhum crime, todo mundo precisa se adaptar à situação, mas é essa consciência que a gente quer passar. Precisa se adaptar, né? O empresário com a cabeça mais industrial, ele se preocupa muito, de forma correta, mas quase que exclusivamente no operacional para viabilizar o produto. O mundo da comunicação e o mundo dos negócios vão muito além da viabilização da operação do produto. Eles permeiam por uma nuance gigantesca de comunicação. Você precisa ganhar credibilidade com a pessoa que está lá do outro lado, que para ela te dar uma oportunidade de falar, quero marcar uma reunião no B2B. Ou para a pessoa que está lá do outro lado da tela, no mundo do consumidor final, falar, parece ser interessante essa marca, acho que eu vou comprar, gostei. Seu produto sendo lindo, maravilhoso, ela tem a possibilidade de falar, não, achei muito estranha essa marca. Nossa. Thiago. É o lance do marketplace, pode falar. Eu só concluo aí, também já deixando os meus agradecimentos aí em nome do departamento, junto com a Suiara também, talvez a gente não tenha muito mais tempo para falar daqui a pouco, mas justamente para deixar uma mensagem para o empresário e para o grupo que participa junto conosco, que é desse encorajamento, né, de iniciativa. Eu acho que isso é importante, é o que você falou. Ou seja, quando você fala tudo isso, eu faço uma relação com o que nós temos de potencial dentro de Franca, né, da nossa cidade. Ou seja, a gente tem muita história, a gente tem muitas empresas antigas, a gente tem muitos produtos bons, né? A gente tem muita coisa a explorar. Então, eu sei que a fase ela é difícil para todos, mas com essa clareza, né, de direcionamentos, de apoio profissional, de tradução daquilo que no inglês às vezes soa difícil, né? Soa difícil para nós o branding, o marketplace, o fulfillment, o blá blá blá, e isso assusta, e a gente precisa perder isso e ir para uma simplicidade, para uma iniciativa objetiva por uma necessidade de sobrevivência, né? Não tenha dúvida. Então, assim, eu reitero o agradecimento às explicações, em nome do departamento também, e deixo essa mensagem, eu acho que junto com vocês, de encorajamento para essas iniciativas que são fundamentais à sobrevivência dos negócios. Mas podem seguir. E uma coisa que você falou muito bem, vão sem medo. Correr atrás de alguma coisa dessa nem te custa nada. E assim, uma coisa que o Thiago até levantou, pode ter certeza que os valores para você conseguir atingir uma apresentação bacana do teu negócio, principalmente falando em escalas industriais, é ínfimo.
É um valor que, lógico, quando você falar o branding, o marketing, blá, blá, tudo parece que é macro, né? Que tudo assusta. E não é isso. A realidade, na prática, lógico, tem gente por aí que, sim, tem valores diferenciados, mas não é esse o ponto. É o relativo ao que é o teu produto, a exposição dele. O Thiago ele costuma falar uma coisa que é muito verdade. As pessoas se preocupam tanto com um produto de qualidade, que aquilo, né, aquela coisa que você se esmera tanto em fazer um produto legal. E se você não tem o mínimo para que as pessoas conheçam o teu produto, você senta em cima dele e chora. Porque você não tem para quem distribuir. Você não tem quem acredite nele, quem confie para comprar. E muitas vezes tem muita empresa aí com produto muito inferior, e só o fato de estar imerso na comunicação e estar se comunicando direito, com arroz, com feijão, está vendendo a rodo. E você, com o melhor tecido, a melhor matéria-prima, o melhor, tá lá quebrando. Né? É uma coisa que dá desespero de pensar. E uma coisa que eu tinha colocado até numa préviazinha que eu mandei pro pessoal aí, foi que assim, eu bati muito na tecla do B2B hoje, porque o B2B, nesse momento de pandemia, foi arrastado a obrigatoriamente ter que se adaptar aos meios digitais, a ter uma mídia social, a ter um site legal, a ter uma apresentação legal, ter um arroz com feijão legal, que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque senão ele não consegue nem mais uma reunião com alguém para talvez canetar um pedidinho. E daí vem uma mudança de hábito que o consumo, quando a gente fala consumo, não é só a compra, o consumo das pessoas do mundo digital mudaram, tá muito prático. Para que eu vou receber um representante na minha empresa, perder 10 horas ali com o cara, blá, 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 cafezinho, não sei o que lá, para o cara me mostrar um produto que eu não vou me interessar ou que não tem valor agregado? Amigão, me manda uma apresentação aí a pessoa vai lá e manda uma apresentação magra, não tem nada, só tem apresentação e ruim. Você não consegue nem a reunião mais. Agora, o cara tem um produto muito inferior, né? O empresário tem um produto muito inferior, uma puta comunicação, um site legal, uma mídia social que comunica com o cliente. Hoje em dia, até quem vende produto para consumidor final quer o suporte do B2B, da marca atacadista, em relação às imagens, em relação aos diferenciais, em relação a todo o suporte visual. Eles querem. Você vai conseguir muito mais porta de venda se você tiver isso por trás. Porque a marca, mesmo sendo atacadista, ela cria valor para o consumidor final, mas ela não se preocupa nos meios de venda. Então, quem vende é o varejista, mas ela dá esse suporte de ajudar a agregar valor no mercado para a própria marca. Né? É um ganha-ganha, todo mundo se ajuda. Então, por isso que a gente fala muito no arroz com feijão e volta a falar, o mundo vai mudar o consumo digital, mas o mundo vai continuar. A gente precisa retomar, se redobrar para fazer melhor daqui para frente. E eu queria até agradecer a oportunidade que a gente teve de expor tudo isso, porque muita gente chega assim, eu falo que cada contato que a gente tem com um possível cliente, um lead aqui dentro da Baobá, a gente tenta passar o mínimo dessa nossa vivência para que as pessoas percebam o quanto elas podem fazer pelo negócio delas. Né? Então a gente vê negócios tão incríveis, é o que o Thiago falou, que pensam tanto em tudo, que tem tanto carinho, tanta dedicação ao próprio negócio e que não tem essa ponta que é tão crucial hoje em dia. E eu volto a falar, eu sou muito otimista no sentido de que o mundo está já começando a retomar, muitos lugares do mundo já retomaram, o eBay está aí justamente para mostrar isso para a gente, quais são os caminhos que já estão abertos no mundo hoje e que tem possibilidade de compra. Por que não a gente se formatar, como eu disse, ninguém vai despejar mundos e fundos para fazer uma apresentação, para mostrar o seu produto, mas por que não se dedicar um pouco a isso, a formatar de uma forma interessante para que esses mercados possam já começar a comprar de vocês nesse momento? Sabe assim, eu falo, felizmente, a gente não sentiu a pandemia como muita gente sentiu, porque o nosso negócio, ele
ele é para isso, né? Assim, ele é crucial nesse momento. Eu falo que tem os negócios essenciais, o nosso é um pouco essencial nesse momento. Então, a gente não, graças a Deus, a gente não sentiu nenhum impacto, exceto pelo fato de ter uma criança de 2 anos e meio em casa e estar em home office, sem empregada, enfim, né? Tirando a parte louca da vida, o business está, graças a Deus, muito andando. E a gente entende que muitas pessoas que se já estivessem preparadas para isso, e caso ainda não estejam, ainda consigam correr aí atrás de conseguir se preparar para este mundo, que é o que eu falo, o mundo vai voltar a ser mundo, mas tem uma coisa que não vai voltar atrás, é esse approach digital que as pessoas tiveram, que se adaptaram a ele, e entenderam que isso funciona. Quantas pessoas não fizeram a sua primeira compra digital nesse momento porque não tinham outra opção? Quantas empresas nunca tinham usado uma sala virtual e essa virou a forma de se trabalhar e uma forma que é coerente de trabalho? Então, por que não a gente estar preparado para esse mundo que agora, o que já estava vindo numa ascensão assim, não teve mais platô, não teve achatamento de curva nenhuma, foi um pico gigante relativo a essa percepção digital do mundo, né? Então, o que já era uma curva em ascensão, teve picos aí que isso sim não volta atrás. Então, vamos estar aí preparados. Eu agradeço a oportunidade de coração da gente poder falar sobre isso. Agradeço o eBreak pelo apoio que vocês têm dado a todo mundo, inclusive aos nossos clientes, porque a gente tem muitos clientes clientes que nunca pensaram em exportação na vida, entendendo que isso é uma possibilidade, não precisa só sofrer aqui no nosso mundo Brasil, que é continental, que tem muitas possibilidades, mas que às vezes nos limita por uma série de questões. Então, assim... E só uma coisa, eu tô vendo que o pessoal tá saindo, eu só queria deixar uma dica antes até do tchau final, que é assim, a gente fala tudo isso aqui para as pessoas se conscientizarem e saber o que buscar. O conhecimento hoje é tudo, independente de Baobá, Baobi, Piraporinha, ou qualquer que seja o nome, saiba o que você precisa pedir. Nenhuma agência ou ninguém que trabalha com comunicação vai ter uma vara de condão. Então, o que uma grande bandeira que a gente tenta levantar, até por isso a gente também dá aula no núcleo de pós-graduação, lá da FAAP, é para fazer as pessoas saberem o que elas precisam pedir, o que elas precisam adaptar na empresa delas. Quais são as ferramentas que existem? Você não precisa ser expert nisso, você não precisa fazer se você não quiser, mas saiba o que você precisa pedir, porque infelizmente o mundo digital tem um monte de enganação aí pelo caminho, um monte de como que é o nome? Até fugiu o nome. Um monte de... como é o nome do lançamento lá? Que a gente sempre fala. Das fórmulas de lançamento. Nossa, um monte de fórmula de lançamento, um monte de coisa do marketing digital que é sofrido e é um monte de enrascada, na verdade. Então, essa é a nossa bandeira de tentar trazer conhecimento deste mundo para vocês avaliarem o que é bom fazer, o que vale a pena fazer, quais são as coisas que eu preciso pedir para qualquer que seja a pessoa que vai fazer isso ou a empresa. E importante, assim, a gente até deixou aí os nossos contatos, quem quiser entrar em contato com a gente, exatamente, para esclarecer qualquer dúvida. É o que a gente falou, independente de fazer um trabalho, é o que o Ti falou, não importa se é Baobá, se é Baobi, o que for que vai fazer esse trabalho para vocês, mas se a gente puder ajudar a esclarecer outras formas, inclusive específicas de cada negócio tem a sua especificidade, né? Então, se a gente puder ser essa ponte de apoio para vocês, estamos aqui para isso, de coração aberto, porque isso é mais do que um trabalho, uma missão de vida mesmo que a gente tem aí, para ajudar quem puder do nosso lado. Eu acho que juntos nós somos mais, não importa, eu falo, agora todo mundo fala, né, essa história do levante, que todo mundo precisa se ajudar, a gente já teve como uma consciência de vida, agora só está superlativado, vamos aproveitar essa corrente aí, fazer todo mundo junto, que a gente consegue sair do que for. Perfeito, Natália, muito obrigada aí, Natália, Thiago, acho que o desafio é bem esse, né, de entender quais são os próximos passos que nós temos que dar da forma assertiva e, como vocês bem disseram, aquilo que já era o arroz com feijão que deveria estar pronto, que seja o momento de começar a fazer, mas que seja feito, né? Então, é bem isso, é desmistificar só o B2B, entender que o B2B passa a ser B2B2C e a indústria também com o consumidor final, né? E é bem isso, agradeço, acho que é tema para a gente falar aí a noite toda, porque é um tema bem leve, né?
Mas, mais uma vez, agradeço a participação de vocês. O Arthur está aí com a gente, chegou aqui em nome do IBREI também, que participou boa parte do nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez a participação e queria falar um pouquinho aqui também para a gente, para fazer esse encerramento. Mas estamos juntos, esse é o papel da associação, de trazer essa facilitação, essas pontes, esses links com profissionais como vocês, que têm todo esse conhecimento. E estamos aqui para auxiliar em tudo que for necessário. Obrigada uma vez mais. Maravilha, obrigado, gente. Thiago, obrigado, Natália. 2 membros aí da comissão do setor têxtil. É interessante a gente falar que esse trabalho, no caso, as empresas, para mostrar para elas essa roupagem internacional que é necessário, que esse é o nosso foco, preparar a empresa para ir para o mercado externo, mas acima de tudo, a lição de casa começa aqui. Começa na sua casinha se você quiser sair. Como bem o Thiago falou, não adianta você querer ir para o mercado, seja ele qual for, você chegar com material em português. As pessoas nem vão olhar para você, por mais que você tenha um produto fantástico. Tá? E, infelizmente, é o que acontece. Essa barreira idiomática existe. E aí depois a gente vai para uma área que eles também mandam muito, que é a parte de marketing internacional. Cada país tem o seu tipo de marketing. Esse tipo de ação é muito necessária para você adequar para outras frentes, enfim, você ter oportunidade, o mercado está pedindo, entrando nessa nova onda digital, o que a gente tem visto é que as empresas precisam estar preparadas, não importa o teu tamanho, não importa nada, você tem oportunidades. Tá aí o WhatsApp, o Facebook, Instagram, aproveite as mídias, né? Aí entra no Omnichannel, que até o Thiago brinca comigo. Exatamente. Não deu nem tempo de falar do Omnichannel. Nós temos que aproveitar todos esses canais. Então, eu acho que essa que é a grande mensagem que também coloco a vocês. Agradeço o Suyara, Rafael, Isa, por todo o apoio aí que vocês têm dado. Eu acho que é uma trilha para a gente poder ajudar muito essas empresas e, acima de tudo, preparar para essa nova realidade. Não é o novo normal. Como eu falei na minha outra live, novo normal é a famosa desculpinha. Entendeu? A gente tem que estar preparado para esse momento de uma forma. A gente já sabia que ia acontecer, agora chegou e não tem mais desculpa. É basicamente isso, tá bom? Obrigado, gente, por todo esse apoio. E eu coloco o IBREI, tá? Internacional, toda a minha equipe também, que até o Rafa também estava aqui presente e acabou tendo que sair. Mas, assim, a gente está totalmente aberto para vocês. Nós estamos aí no processo justamente de preparar vocês para esse novo mercado, né? Esse mercado um pouco mais digital, pouquinho só, pouca coisa. Não vou nem falar. Pouca coisa, né? Cada dia menos digital, né? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, super obrigado para você, por todo mundo aí que também participou. Obrigada. Tem uma importância muito Obrigada grande aí. pela participação. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.